Você está cansado de saber que não pode deixar água parada em casa. Agora o problema é bem mais sério. O Aedes aegypti, que causa dengue, agora transmite a chikungunya e a zika. A chikungunya causa dores fortíssimas nas articulações. A zika já atingiu milhares de brasileiros. Mas sabe o que é mais perigoso? O Ministério da Saúde constatou que gestantes que contraíram a zika podem sofrer aborto espontâneo ou dar à luz a criança com microcefalia, que é a má formação do cérebro. Sem contar com a dengue, que mata. 80% dos focos de criadouros estão dentro das nossas casas. Cuide do seu quintal e mantenha a sua casa livre de mosquitos. O governo de Mato Grosso está trabalhando em conjunto com os municípios no combate ao Aedes aegypti. Agora, precisamos de você. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. E cuidado com quem você cria em casa. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui pelo RDTV. Hoje nós vamos conversar de eleições 2016. Recebemos aqui em nossos estúdios a desembargadora Maria Helena Póvoas, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso. Seja bem-vinda, desembargadora. Muito obrigada. Já quero falar a respeito de uma preocupação que a senhora manifestou com relação às eleições desse ano, devido à diminuição de verbas. Essa diminuição de fato aconteceu e ela pode prejudicar a apuração dos votos, por exemplo? Bem, antes de mais nada, houve primeiro o contingenciamento do governo federal. Nós tínhamos uma previsão de 182 milhões, o que foi cortado pela metade, e agora nós sofremos um novo corte. Isso significa dizer que toda a logística da eleição em Mato Grosso pode sim sofrer um prejuízo bastante razoável, porque Mato Grosso tem peculiaridade de extensão territorial muito diferente da maioria dos estados brasileiros. Mato Grosso, Amazonas e Pará têm peculiaridades diferentes. Então, nós precisamos de uma logística muito maior, o que envolve mais despesa para que podermos cobrir todo o estado, com o transporte de urnas, com a alimentação do nosso pessoal, com o transporte do pessoal que vai fiscalizar as eleições, não do partido político, do TRE. Enfim, é uma logística bastante cara. E que vai ser prejudicada com a diminuição desses valores? Nós estamos fazendo um estudo para que possamos fazer quase que o impossível. Mas te garanto que alguma coisa vai acabar tendo que ser cortada. Nós já cortamos na carne. Agora eu acho que vamos ter que cortar no osso. Quanto que o país gasta com as eleições? Qual é o gasto necessário, qual é o investimento, desembargadora? Olha, isso varia de eleição para eleição. Nós estamos numa época de recessão, o preço de uma eleição hoje é uma. Em termos de normalidade, em termos de tranquilidade econômica, o preço é outro. Isso significa dizer que não que as eleições estejam no mercado financeiro, significa dizer que a logística que dá o apoio para que as eleições aconteçam, ela também sofre as influências do mercado financeiro. Com relação à biometria, né, que ainda é um assunto que gera dúvidas, as pessoas ainda têm questionamentos, se quem não conseguir fazer o recadastramento, se vai poder votar ou não esse ano. Como está ocorrendo a biometria aqui em Mato Grosso? Quais cidades ainda estão nesse processo, por exemplo? Os municípios, zonas eleitorais, onde a biometria foi feita de forma obrigatória, ou seja, o recadastramento, porque a biometria nada mais é do que um plus no recadastramento. A Justiça Eleitoral quer saber quantos eleitores ainda temos naquela zona eleitoral, se eles ainda residem naquela zona, se eles ainda estão vivos, enfim, e aproveitar o ensejo para fazer a coleta do dado biométrico. Eu gostaria de explicar ao eleitor que não há necessidade de correria tanto em Cuiabá como em Várzea Grande,
que são os 2 maiores colégios eleitorais. Isto porque nós não teremos tempo suficiente e nem kits suficientes e nem material humano suficiente diante dos cortes que tivemos para podermos fazer todo o recadastramento de Cuiabá e Várzea Grande, o que implicará dizer que nós teremos em Cuiabá e Várzea Grande uma eleição híbrida. O que significa isso? Quem recadastrou irá votar no novo método. Quem não recadastrou, votará no sistema antigo. Isto repetindo nos casos específicos de Várzea Grande e Cuiabá. Várzea Grande e Cuiabá, onde não foi feito. E também nos municípios onde não foi passada o recadastramento. Alguns municípios ainda não foram feito o recadastramento, mas grande parte dos municípios nós já fizemos recadastramento. Esses sim, onde está encerrado e foi feito de forma no calendário do Tribunal Superior Eleitoral, aqueles que não fizeram terão os títulos cancelados e não poderão votar na eleição. Quais municípios ainda estão nesse processo e até quando vai o prazo para fazer esse recadastramento? Dia 4 de maio nós encerramos o prazo para o recadastramento eleitoral. Nós temos 28 municípios que já passaram pela biometria. Eu não me recordo absolutamente de cabeça um por um, mas eu sei que Chapada já passou pela biometria, que Campos de Júlio já passou pela biometria, Jaciara, enfim, os municípios que já passaram pela biometria estarão votando no novo sistema. Os demais poderão votar no sistema antigo. Desembargadora, a respeito da segurança do voto eletrônico, né? Houve uma discussão com relação a isso, cogitou-se a possibilidade de voltar ao método de votação por cédulas. Na opinião da senhora, o método usado hoje, ele é de fato mais seguro ao eleitor? Ele realmente inibe fraudes? Olha, inibir fraude é uma pergunta bastante complicada para que alguém possa lhe dizer, olha, com toda sinceridade, com toda razão do mundo, isso é impossível. Porque se nós estamos vendo todos os dias que há possibilidade de adentrar até o Pentágono e fazer fraude, como é que isso não pode ser feito? Agora, traçando um paradigma com a medicina, falar em voltar na urna de lona e na cédula de papel seria o mesmo que trocar o bisturi de alta precisão pela ventosa. Ok. Desembargadora, a respeito ainda das eleições, as pessoas que estão irregulares, o TRE disponibiliza um prazo para que essas regularidades com relação aos títulos, seja por cancelamento ou quem está em atraso, não votou nas últimas eleições. Existe um prazo para que a pessoa possa regularizar essa situação diante do TRE até as próximas eleições? As eleições desse ano, aliás? Passado o prazo de 4 de maio, o que é o prazo que nós encerraremos o recadastramento, nós entraremos num período de preparação para o pleito. Então, nesse período, o eleitor terá que ficar com o seu título antigo, aguardando votar na próxima eleição com o título antigo. Passadas as eleições, ele deverá procurar o cartório eleitoral da sua circunscrição para fazer o seu recadastramento. Porque, muito provavelmente, na próxima eleição, o estado todo já deverá estar recadastrado e aquele que não fez o seu recadastramento, a Justiça Eleitoral vai entender ou que mudou de estado ou que faleceu. As pessoas que estão com os títulos cancelados, qual que é o procedimento? Precisa comparecer à sua circunscrição, à sua zona eleitoral, ainda dentro do prazo até 4 de maio, se não estiver naqueles municípios, naquelas zonas eleitorais, onde a biometria já está encerrada. Mas mesmo assim ele poderá fazer o seu novo título. Agora, passado o prazo do recadastramento eleitoral, ele só poderá fazê-lo na época oportuna em que for reaberto esse procedimento. Com relação às regras das eleições, algumas coisas mudaram.
gostaria que a senhora comentasse isso também para nós. Por exemplo, propaganda eleitoral, não é? O TRE tem um cuidado, a gente percebe um cuidado com relação a isso. Porém, tem os gabinetes, por exemplo, itinerantes que os vereadores, no caso, falando especificamente das eleições municipais, sempre estão usando esse serviço, usando esse trabalho. Existe alguma orientação do TRE com relação a isso? Isso pode configurar, por exemplo, como propaganda eleitoral antecipada, por exemplo? Olha, a legislação fala que aquele que é detentor de mandato pode se utilizar de determinados expedientes para fazer a propaganda da sua atuação política. No entanto, eu quero deixar bem claro que o Tribunal Regional Eleitoral sabe perfeitamente distinguir o que é fazer a propaganda da sua atuação parlamentar, da sua propaganda extemporânea para as eleições vindouras. Então, nós estamos alertando os juízes que as eleições são municipais, portanto, de competência dos juízes, nós estamos alertando os juízes para que possam fazer essa fiscalização. Nós colocamos à disposição da população a ferramenta Pardal. Já temos quase 3.000 auxiliares, colaboradores, porque o Pardal nada mais é do que os olhos da Justiça Eleitoral em cada canto da cidade. Nós já temos mais de 3.000 observadores eleitorais nos 4 cantos das cidades, auxiliando a Justiça Eleitoral e denunciando aqueles que pretendem fazer a propaganda fora do período permitido. A senhora disse que o TRE ele tem condições e sabe diferenciar uma coisa da outra. Então, o que diferencia, então, uma situação do vereador em exercício do seu trabalho de uma propaganda pessoal, por exemplo? Veja você, a questão dos gabinetes itinerantes. Né? A situação que nós tivemos o acompanhamento desses automóveis até o possível destino desse automóvel, para que pudéssemos auferir o que é, na verdade, o gabinete itinerante. O que esse gabinete itinerante iria fazer naquela localidade? Bom, chegamos a 2 conclusões. Primeiro, ele não foi a lugar nenhum. O único objetivo era transitar dentro da cidade como se um outdoor ambulante fosse. E no segundo caso, era, na verdade, uma aproximação de favorecimento ao eleitor, o que também é proibido pela lei. Com relação ao uso das redes sociais, hoje em dia a gente sabe que o acesso e a propagação é muito rápido, de opiniões, de fotos, de trabalhos, enfim. O que configura? Existe uma lei, existe alguma regra, por exemplo, que possa organizar isso, diferenciar, por exemplo, o que está sendo propaganda nas redes sociais pessoal ou divulgação de um trabalho? Existe um cuidado do TRE com relação a isso também? Olha, isso nós estamos conversando com os juízes das zonas eleitorais e cada um, tenho absoluta certeza, tem o seu feeling para apreciar aquilo que é a propaganda extemporânea e aquilo que é a divulgação do trabalho. Primeiro que a lei, me parece, salvo o melhor juízo, ela na verdade privilegia apenas e tão somente quem já tem mandato. Porque aqueles que não têm mandato estão em situação de desvantagem porque não têm o que mostrar. Os outros usam a janela de que eu estou mostrando meu trabalho parlamentar, né? Essa é uma situação. A outra situação é o feeling do magistrado de perceber aquilo que ele... nós fazemos uma reunião e dizemos, olha, precisa dar aos candidatos o mesmo espaço na mídia e que eles possam desfrutar da mesma propaganda no período permitido, obviamente.
Aí há alguns candidatos que entendem que ele pode usar 50 linhas e outros a 2. E não é isso. O propósito da lei não é esse. O propósito da lei é estabelecer o mesmo espaço e a mesma condição de igualdade a todos os candidatos. Embora haja, infelizmente, nessa tal mini-reforma, que não foi tão mini como todo mundo pensa, pretendeu-se não, já se consolidou isso da abertura de dar mais espaço a quem detém mandato. Desembargadora, nós vivemos um momento peculiar no país, sobretudo com relação à política, com todos esses escândalos e todos esses acontecimentos que o país vem enfrentando. A senhora representa uma instituição muito importante, mas também é cidadã. Então eu vou lhe perguntar que orientação pode ser dada ao eleitor nas escolhas dos seus representantes. As pessoas hoje estão indo para as ruas protestar com relação à escolha que elas fizeram. Então, qual que é a orientação que pode ser dada a esse eleitor na hora e no momento dessas escolhas? De escolher seus candidatos, de ir para a urna, de votar? É uma pergunta bastante difícil, porque às vezes você acredita num candidato e na história de vida dele, você o acompanha durante mais de 20 anos, a sua trajetória de vida, você investe toda a sua esperança de cidadão naquela pessoa, e quando aquela pessoa chega ao poder, você se decepciona. Então, eu acho que o povo brasileiro está vivendo um momento de perplexidade, né? Oscilando entre a barbárie, que seria a volta dos militares, e achar que o impeachment é um copo d'água que em qualquer situação pode ser usado e as coisas não são bem assim. Então, a única recomendação que eu acho sensata ao povo brasileiro é se politizar, embora não seja antídoto para nada. Nós, durante anos, apostamos em algumas situações e acabamos nos decepcionando. Muito bem. Quero agradecer a participação da senhora aqui, nos trazendo esses esclarecimentos, sobretudo nas eleições desse ano, e também expressando a opinião da senhora a respeito desse momento que a gente vive. Obrigada. Muito obrigada. E quero agradecer com muito carinho também a sua companhia. Não deixe de acessar o RDTV, que é TV todo dia. E também rdnews.com.br/RDTV para acompanhar essas e outras entrevistas. Até mais.